Foguete decolando, astronauta na Lua, uma base lunar. Parece tudo muito longe, né? Coisa de filme de ficção científica. Mas, e se eu disser que a exploração da Lua, essa aventura toda, mexe com o nosso dia a dia, mas mexe de verdade, agora mesmo? Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente como isso acontece. Bora lá, vamos direto ao ponto. Quando a gente ouve falar de uma nova missão para a Lua, o que vem na cabeça de muita gente? Geralmente é algo como, que legal, mas assim, na prática, o que isso muda para mim? E olha, é uma pergunta super válida. Então, a sensação comum é essa mesmo. Isso é coisa de cientista, de gente que vive em laboratório, né? Fica lá super distante da nossa correria, do trabalho, das contas. Mas a real é que cada foguete que sobe, cada missão que acontece gera umas ondas, sabe? E essas ondas acabam chegando na nossa praia de um jeito que a gente nem se dá conta. E olha, isso não é de hoje não. Se a gente parar para pensar na história, as grandes navegações, por exemplo, elas não serviram só para desenhar mapa, né? Elas mudaram completamente a economia, a cultura, a tecnologia da época. Com a exploração do espaço, a lógica é exatamente a mesma. É um padrão que se repete. Então, vamos começar pelo impacto mais óbvio, aquele que já está na nossa mão no nosso dia a dia. Só que muitas vezes a gente nem sabe de onde veio. É o tal do efeito dominó da tecnologia. Pensa só, internet, GPS, a câmera do celular, coisas que a gente usa todo santo dia. De onde vieram? Muita gente não sabe, mas a sementinha de tudo isso foi plantada lá atrás, na corrida espacial. A internet, por exemplo, começou como um projeto militar que precisou evoluir para conectar o mundo na era espacial. O GPS, que salva a gente o tempo todo, nasceu para guiar mísseis e satélites. E a câmera do celular? A tecnologia do sensor digital foi turbinada pela NASA, que precisava de um jeito de tirar fotos lá no espaço. Incrível, né? Mas como é que uma tecnologia de foguete vai parar no nosso bolso? É um caminho tipo uma escadinha. Primeiro, ela é criada para resolver um perrengue lá no espaço. Tipo, como conversar com uma nave a milhões de quilômetros. Ou como criar um material que seja super leve e mega resistente. Depois, a indústria aqui na Terra olha para aquilo e pensa: opa, isso aí serve para outra coisa. E aí ela adapta. E no final, pronto, a tecnologia está integrada num produto que a gente usa todo dia. É uma conexão maluca, né? Parar pra pensar que um problema gigantesco lá no espaço acabou virando a tecnologia que a gente usa para tirar uma selfie. Se essa ideia já começou a mudar um pouco a forma como as coisas são vistas por aqui, que tal deixar uma curtida? Ajuda muito a gente a fortalecer essa comunidade de gente curiosa. Beleza, mas não é só de tecnologia que a gente está falando. O buraco é bem mais embaixo. A gente está falando de uma nova fronteira, uma fronteira econômica. Bilhões, com B maiúsculo. É esse o tamanho da grana que está gerando do mercado que está nascendo em volta da exploração do espaço. Isso aqui não é só um hobby caro de bilionário, não. É um setor inteiro da economia super forte e que não para de crescer. E o que significa um mercado de bilhões na vida real? Significa empregos, e empregos dos bons para engenheiros, para programadores, para cientistas. Significa acelerar a inovação em áreas como robótica, inteligência artificial, biotecnologia. E mais, significa um monte de empresas novas, de startups, surgindo para criar um mercado que, literalmente, não existia há alguns anos. Certo, agora vamos tocar num ponto que talvez seja o que mais vai impactar o futuro, mas um futuro de verdade, a longo prazo. A gente está falando de energia e da reorganização do poder no mundo. Já se ouviu falar em hélio 3? Não? Então, hélio 3 é um elemento, um isótopo que aqui na Terra é super raro, mas parece que lá na Lua tem de monte. E qual é a grande sacada dele? Ele poderia ser o combustível perfeito para a fusão nuclear, que é um jeito de gerar energia muito mais limpa e potente. Minerais na Lua, claro, é um projeto para daqui a um bom tempo. Mas é um dos grandes prêmios que estão motivando essa nova corrida espacial. Tá, e daí? O que acontece se a energia virar algo superabundante, limpo e barato? Vamos fazer um exercício de imaginação. O custo de quase tudo que a gente consome poderia diminuir. A indústria poderia crescer muito mais rápido, só que sem destruir o meio ambiente. Seria, sem exagero, uma virada de chave completa na sociedade. E é exatamente por isso que essa nova corrida espacial é tão importante, tão estratégica. Quem sai na frente, quem dominar a tecnologia e a logística para ir para a Lua, não vai estar só na frente na ciência, não. Vai estar na liderança da economia e, consequentemente, das decisões mais importantes do planeta. É um jogo de poder. A história mostra isso claramente. É um padrão. Pensa bem, no século XIX, quem liderou a Revolução Industrial virou a grande potência mundial. Nos anos 90, quem liderou a revolução da internet ditou as regras da economia global. E agora?
A pergunta que fica no ar é: quem vai liderar a revolução espacial? Ok, então vamos amarrar todas essas pontas. E a resposta para tudo isso está em uma coisa que a gente pode chamar de o futuro invisível. E aqui está o pulo do gato, a grande sacada. No fim das contas, talvez a gente nunca pise na Lua. Talvez a gente nem veja essa tal mineração de hélio 3 virar realidade. Mas o ponto principal não é esse. O que importa é tudo o que precisa ser criado, inventado, melhorado, só para fazer essas missões acontecerem. É essa inovação toda que acaba vazando para nossa vida aqui na Terra. E o mais doido é que esse impacto é quase invisível. Ele vai chegando de mansinho, aos poucos. Ninguém acordou um dia e pensou: nossa, que legal, a corrida espacial me deu a câmera do meu celular. As coisas simplesmente aparecem e se integram na nossa vida. E é exatamente isso que está acontecendo agora com tudo que está sendo criado para essa nova fase de exploração. Por isso, da próxima vez que aparecer uma notícia sobre um foguete indo para a Lua ou um robô andando por lá, a gente não deve mais pensar nisso como algo distante, que não tem nada a ver com a gente. O objetivo é muito maior do que só fincar uma bandeira. O que está em jogo é a construção do futuro. E tudo que está sendo criado para chegar lá pode, de forma bem silenciosa, mudar tudo por aqui.